Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai fechar a temática de ácidos e bases com a última definição de ácidos e bases, que foi feita por Lewis, que vai ser ainda mais abrangente que a definição de Arrhenius e Bronsted-Lowry que a gente viu nas últimas aulas. Então a gente tinha visto a última teoria, em que Bronsted-Lowry vão abranger a teoria de Arrhenius. A gente falava que ácido doava H+, e base recebia OH-, reagia com H+. O Bronsted-Lowry vão expandir essa ideia para uma coisa mais geral e que podia ser aplicada a reações de modo geral. Ácidos davam H+, bases recebiam H+. Lewis ele vai além disso. Lewis ele tenta aplicar essa ideia de comportamento duplo, ácido faz uma coisa e base faz outra, num contexto ainda mais genérico. Se sabia naquela época que reações eram feitas através de movimentos de elétrons. Então era tudo uma questão de elétron indo de um lado para o outro. E Lewis tenta usar essa ideia para fazer uma coisa mais genérica. Então, no caso, ele vai definir que bases vão doar elétrons e ácidos vão receber elétrons. De novo, o comportamento duplo. Arrhenius falava que ácidos liberavam H+, e bases liberavam OH- que ia consumir o ácido. Diminuir a concentração de H+. Para Bronsted-Lowry, os ácidos davam H+, e as bases recebiam H+. E para Lewis, os ácidos vão receber elétrons e as bases vão doar elétrons. Uma coisa ainda mais abrangente. Então, por exemplo, coisas que podem receber elétrons e por causa disso são ácidos de Lewis. Coisas com carga positiva. A gente tem que lembrar, no fundo, que positivo interage com negativo. Então, cátions, de modo geral, são ácidos de Lewis. Então, NH4+, ferro 3+, ferro 2+, e assim vai. Então, cátions são ácidos de Lewis. E coisas com carga parcial positiva também. Então, se a gente for lembrar que a gente viu sobre polaridade de ligações e eletronegatividade, a gente vai lembrar que a gente pode ter um cátion, uma coisa com carga positiva. Então, por exemplo, o Fe3+, que a gente falou agora. E alguma coisa com carga parcial positiva. Esse aqui era o símbolo de carga parcial positiva. Então, sei lá, a gente tem aqui uma molécula. E esse carbono está tendo seus elétrons puxados por 2 oxigênios. E tem uma carga parcial positiva muito intensa aqui. Então essa região também age como um ácido de Lewis. E essas são as duas principais ocasiões. As bases de Lewis são meio que o oposto, para ser sincero. As bases são o que basicamente de Lewis? Ânions são bases de Lewis, coisas com carga negativa que podem doar elétrons. Então, por exemplo, OH-. Coisas com carga parcial negativa também. Então, no caso aqui, a carga parcial negativa. Eu tenho, por exemplo, a mesma molécula que eu tinha antes. E esse oxigênio, por exemplo, tem uma carga parcial negativa em volta dele. Esse aqui também. Eles seriam exemplos de bases de Lewis, se eles fossem envolvidos nas reações. Geralmente, o que vai ser envolvido em reação em composto de carbono, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, é justamente o carbono que vai ser o ácido de Lewis. Mas algumas vezes isso pode acontecer. E não só isso, elétron é carga negativa, a gente sabe. Pares solitários ou pares não ligantes de elétrons também são bases de Lewis. Então, se a gente lembrar do jeito do que a gente desenhava o nitrogênio, a gente lembra, por exemplo, que o NH3, o nitrogênio fazia 3 ligações e ficava com um parzinho de elétrons sem ligar com ninguém, um parzinho de elétrons solto. Esse parzinho de elétrons faz este nitrogênio ser uma base de Lewis. No caso, esse parzinho aqui, essas duas bolinhas que eu desenhei ali em cima.
Desse jeito, a gente continua com o mesmo comportamento dual, comportamento de par ácido-base. Ácido faz uma coisa, base faz outra. Então, ácidos vão receber elétrons, ácidos de Lewis recebem elétrons muito bem, e bases de Lewis recebem elétrons também muito bem. Vão doar elétrons muito bem. Aqui no caso foi só para desenhar melhor e visualizar todo o esquema. Na esquerda, o carbono com carga parcial positiva em vermelho, mostrando que ele é um bom ácido de Lewis. Carga positiva atrai negativo. Logo, se ele tem uma carga parcial positiva, ele vai ser bom em atrair elétron, que é carga negativa. Então ele é um bom ácido de Lewis. Enquanto que o da direita, que é o nitrogênio, tem aquele parzinho lá em cima, com as duas bolinhas, que são os dois elétrons, lá em cima, que vão fazer com que o N seja uma ótima base de Lewis. Porque ele consegue doar bem cargas negativas, doar elétrons. E lógico, a gente também pode falar da força de ácidos e bases de Lewis. O que é uma coisa forte ou fraca? É, de novo, lembrando da última aula, uma coisa que reage bem ou mal. Então, por exemplo, isso tem a ver com reatividade. Então, força barra reatividade de ácidos e bases de Lewis. Como é que eu sei que para Lewis uma base mais forte ou mais fraca? Vamos pensar nisso aqui, por exemplo. NH2- e OH-. Duas bases de Lewis. Nos dois casos, a carga negativa está nos átomos centrais. Então eu vou até desenhar aqui a estrutura deles aberta. Vou deixar aqui, pronto. O NH2- é basicamente isso daqui. Menos. O menos em cima do nitrogênio. E o OH- é a mesma coisa com a carga negativa em cima do oxigênio. Então, de novo, tudo aqui tem a ver com carga. A gente foi isso na última aula. Tudo tem a ver com essa carga aqui. Se uma coisa estabiliza bem a carga, isso quer dizer que ela fica estável. Se uma coisa fica bem com carga, quer dizer que ela fica estável com aquela carga. Então, no caso aqui, a pergunta é: quem fica melhor com a carga negativa? O nitrogênio ou o oxigênio? No caso, os dois átomos que estão carregando essa carga. Se a gente for lembrar, nitrogênio e oxigênio estão no mesmo período. E a gente vai lembrar que oxigênio é mais eletronegativo que nitrogênio. Se oxigênio é mais eletronegativo que nitrogênio, quer dizer que o O fica muito melhor com a carga negativa do que o N. E se o O fica com a carga negativa melhor que o N, isso quer dizer que OH- vai ser mais estável. Porque no caso, tudo tem a ver com a carga. Se o O fica melhor com a carga, comparado com o N, isso quer dizer que o OH- vai ser mais estável. Então, pelo fato que O é mais eletronegativo que N, o OH- é mais estável que o NH2-. De um jeito que a gente também pode afirmar, logo, NH2- é mais reativo, barra forte, que é o jeito de falar, do que OH-. Simplesmente porque NH2- é mais instável. Lembrando aquela relação que a gente fez na última aula. Quanto maior a estabilidade, menor a reatividade. Quanto mais uma coisa está estável, quanto menos ela quer fazer alguma transformação, menos ela vai querer reagir. Então, se uma coisa está bem do jeito que ela está, não tem por que ela mudar. Se uma coisa está bem do jeito que ela está, não tem por que ela se transformar. E em química, não transformar quer dizer não reagir. De um jeito que NH2- é uma base de Lewis muito mais forte que o OH-, justamente porque o NH2- é mais instável. Ele fica pior com essa carga do que o OH-. Para ácidos agora. Então vamos pensar aqui Na+, e Mg2+.
Dois ácidos de Lewis. Dois pontos que a gente tem que lembrar desse caso. Primeiro, eles estão ficando com cargas positivas. O sódio fica melhor com carga positiva do que o magnésio. Ele é mais eletropositivo, ele consegue ficar melhor, perder um elétron melhor e ficar com essa carga positiva mais estável. Além do fato que o Mg tem uma carga 2+, que é mais forte que uma carga 1+. E se tem uma carga 2 positivas, ele vai ser muito melhor para atrair elétron, ou seja, receber esse elétron, do que o Na+. De um jeito que Mg2+ é um ácido de luz mais forte. Ele tem uma carga 2+, duas positivas, que faz com que ele consiga atrair elétrons com mais facilidade em volta dele. E se esse é o caso, ele consegue interagir melhor com base de Lewis, e com interação ácido-base acontecendo, eu vou ter uma reação acontecendo. Então, os dois motivos aqui, Na+ é mais eletropositivo, ele fica melhor com a carga positiva. E o Mg2+ tem mais carga positiva. Ele vai atrair com mais intensidade. De novo, tudo tem a ver com energia e carga. Coisa que a gente está falando desde a aula 1. Então é assim que a gente vê reatividade. Na verdade, a maioria das reações químicas são baseadas na teoria de ácido de base de Lewis. A gente vai ver, em alguma aula mais no futuro, que reação é feita com o elétron se mexendo. Então, quanto mais intensa a movimentação, ou quanto mais forte as coisas reagem, mais fácil a reação acontece. Então, entender ácido base de Lewis, na verdade, é você entender reação química de um modo geral. Aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui um composto com nitrogênio e um composto com carbono com uma carga parcial positiva. O nitrogênio pode agir como uma base de Lewis. Que nem a gente fez até agora, o nitrogênio tem um parzinho de elétrons, 2 elétrons, sem fazer nada em cima dele. Mas ele pode doar elétrons, portanto, uma base de Lewis. Enquanto o ácido de Lewis, que é esse carbono com carga positiva, que faz com que esse composto seja um ácido, pode receber elétrons muito bem, por isso que é um ácido de Lewis. E a partir dessa movimentação, a gente consegue ter movimentação de elétrons que vai levar à formação de novas substâncias. A gente vai ver em reações de química orgânica que a maioria delas é tudo reação de ácido base de Lewis. Não só a inorgânica, na verdade, nem a inorgânica também. Na maioria das reações de química, de modo geral, são reações ácido-base de Lewis. Então, se você consegue entender essa lógica e, de novo, esse comportamento dual, esse par ácido-base, em que ácido faz uma coisa, base faz outra, e por isso você consegue se combinar para fazer reações, você consegue entender muito melhor o que está acontecendo nas reações e isso te poupa muito tempo. E muito menos coisa para lembrar na aula. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, eles não estão se contradizendo, eles não estão falando que o outro está errado. Eles só estão falando que o outro não foi abrangente o suficiente, o outro só não foi tão abrangente o quanto ele poderia ter sido. Arrhenius começa com o seguinte, ó, ácido é só aquilo que libera H+, e base é só aquilo que libera OH-. Bronsted-Lowry vai falar, isso não está errado, mas a gente pode expandir esse pensamento. Ácido é tudo aquilo que doa H+, e base é tudo aquilo que aceita H+. Então, por exemplo, para mostrar essa diferença que na verdade é mais abrangente. Então, OH- é uma base de arrhenius. Ele vai ser o que vai dar origem a uma base de arrhenius. Então, por exemplo, a coisa que liberou ele, NaOH, por exemplo, uma base de arrhenius, isso aqui é uma base, NaOH. E isso aqui também é também de Bronsted-Lowry. E por que de Bronsted-Lowry? Porque o OH- aqui, esse OH- que vai ser emitido, liberado na água, ele pode agir como alguém que recebe H+. E também é de Lewis.
ele também é uma base de Lewis. Por quê? Porque ele tem elétron para dar. O NaOH, por exemplo, é uma base em todas as definições. Ele dá um check na de Arrhenius porque ele libera OH-. Na de Broncelor porque o OH- consegue puxar H+ da base. E na de Lewis porque o OH- tem elétron para ser doado. E o NH3, por exemplo? Ele não é uma base de Lewis. Ele não é uma base de Arrhenius, desculpa. Ele não é uma base de Arrhenius. Por quê? Porque ele não tem OH- para liberar. Mas ele é uma base de Broncelor e de Lewis. Porque o NH3, por causa do parzinho de elétrons aqui em cima do N, ele consegue pegar H+, uma base de Broncelor, e ele consegue doar elétrons, uma base de Lewis. Mas ele não é uma base de Arrhenius, porque ele não tem OH- para liberar. Então tudo aqui é uma questão de definição. Uma coisa pode ser uma base para uma definição, mas não é para outra. E tudo que a gente viu até agora são tentativas de expandir essa definição para englobar o máximo possível. A gente acabou de perceber que o comportamento dual, para entender as coisas como um par ácido-base de maneira genérica, ajuda a gente a entender como que a interação vai acontecer, onde vai acontecer e, por causa disso, como que a reação vai acontecer. Então, conseguir entender esse comportamento de par ácido e base que começou com Arrhenius foi muito importante para depois entender como as coisas funcionam na prática. De um jeito muito simples. Ao invés de ter que ver cada reação como uma coisa única, com suas próprias regras, a gente consegue englobar tudo numa ideia só. Então, que parecia ser um monte de coisa, agora a gente consegue classificar como ácido de Lewis e base de Lewis, por exemplo. A gente consegue classificar como ácidos e bases, de modo geral. Lógico que o que você vai chamar de ácido e base depende da sua definição que você vai usar. Mas entender que você classificar as coisas como ácidos e bases simplifica muito o trabalho. A química tem muita reação. Já tinha naquela época do Lewis, tem até hoje. Na verdade, só aumentou. Então, conseguir simplificar tudo desse jeito, em colocar as coisas numa caixa só, te ajuda a simplificar muito o seu trabalho. E é isso que a gente vai fazer nas aulas de química orgânica, quando a gente vê reação de química orgânica. Gente, essa aula acaba por aqui. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Compartilha essa aula com alguém que sempre tem dificuldade nessa parte de ácido e base. E se você quer aprender mais química, aprender mais rápido, em menos tempo, de um jeito inteligente, eu recomendo que você dê um pulo no meu Instagram, Matheus Galdino, que eu posto coisa quase todo dia tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.